A Voz do Silêncio, por Helena Blavatsky. Primeiro fragmento. A Voz do Silêncio. Estas instruções são para aqueles que não conhecem os perigos dos id inferiores. Aquele que quiser ouvir a voz de nada, o som sem som, e compreendê-la, terá de aprender a natureza do dharana. Tendo se tornado indiferente aos objetos da percepção, deve o aluno procurar o raja dos sentidos, o produtor de pensamentos, aquele que acorda a ilusão. A mente é a grande assassina do real. Que o discípulo mate o assassino. Porque quando para si mesmo a sua própria forma parece irreal, como o parecem ao acordar todas as formas que ele vê em sonhos, quando deixar de ouvir os muitos, poderá divisar o o som interior que mata o exterior. Então, e só então, abandonará ele a região de Asat, o falso, para chegar ao reino de Sat, o verdadeiro. Antes que a alma possa ver, deve ser conseguida a harmonia interior, e os olhos da carne tornados cegos a toda ilusão. Antes que a alma possa ouvir, a imagem, o homem, tem de se tornar surda aos rugidos, como aos segredos, aos gritos dos elefantes em fúria, como ao sussurro prateado do pirilampo de ouro. Antes que a alma possa compreender e recordar, ela deve primeiro unir-se ao falador silencioso, como a forma que é dada ao barro se uniu primeiro ao espírito do escultor. Porque então a alma ouvirá e poderá recordar-se. E então, ao ouvido interior, falará a voz do silêncio, e dirá: se a tua alma sorri ao banhar-se ao sol da tua vida, se a tua alma canta dentro da sua crisálida de carne e de matéria, se a tua alma chora dentro do seu castelo de ilusão, se a tua alma se esforça por quebrar o fio de prata que a liga ao mestre, sabe, ó discípulo, que a tua alma é da terra. Quando ao tumulto do mundo, a tua alma que desabrocha dá ouvidos, quando a voz clamorosa da grande ilusão, a tua alma responde, quando se assusta ao ver as lágrimas quentes da dor, quando a ensurdecem os gemidos da angústia, quando a alma se retira, como a tartaruga tímida, para dentro da concha da personalidade, sabe, ó discípulo, que do seu Deus silencioso a tua alma é um sacrário indigno. Quando já mais forte a tua alma vai saindo do seu retiro seguro, quando deixando o sacrário protetor estende o seu fio de prata e avança, quando, ao contemplar a sua imagem nas ondas do espaço, ela murmura, isto sou eu, declara, ó discípulo, que a tua alma está presa nas teias da ilusão. Esta terra, discípulo, é a sala da tristeza, onde existem pelo caminho duras provações, armadilhas para prender o teu eu na ilusão chamada a grande heresia. Esta terra, ó discípulo ignaro, não é senão a triste entrada para aquele crepúsculo que precede o vale da verdadeira luz. Essa luz que nenhum vento pode apagar, e que arde sem óleo nem pavio.
Diz a grande lei: para te tornares o conhecedor da personalidade total, tens primeiro que conhecer a personalidade. Para chegares ao conhecimento dessa personalidade, tens de abandonar a personalidade à não personalidade, o ser ao não ser, e poderás, então, repousar entre as asas da grande ave. Sim, suave é o descanso entre as asas daquilo que não nasce, nem morre, mas é o Aum, através de eras eternas. Cavalga a ave da vida, se queres saber. Abandona a tua vida, se queres viver. 3 salas, ó cansado peregrino, conduzem ao fim dos trabalhos. 3 salas, ó conquistador de Mara, te trarão através de 3 estados até ao 4º, e daí até aos 7 mundos, os mundos do descanso eterno. Se queres saber os seus nomes, escuta-os e aprende-os. O nome da primeira sala é ignorância, avidya. É a sala em que viste a luz, em que vives e que hás de morrer. O nome da segunda sala é a sala da aprendizagem. Nela, a tua alma encontrará as flores da vida, mas debaixo de cada flor uma serpente enrolada. O nome da terceira sala é sabedoria, para além da qual se estende o mar sem praias de Akshara, a fonte indestrutível da onisciência. Se queres atravessar seguramente a primeira sala, que o teu espírito não tome os fogos da luxúria que ali ardem pela luz do sol da vida. Se queres atravessar seguramente a segunda, não pares a aspirar o perfume das suas flores embriagantes. Se queres ver-te livre das peias kármicas, não procures o teu guru nessas regiões maiávicas. Os sábios não se demoram nas regiões de prazer dos sentidos. Os sábios não dão ouvidos às vozes musicais da ilusão. Procura aquele que te dará o ser, na sala da sabedoria, a sala que está para além, onde todas as sombras são desconhecidas e onde a luz da verdade brilha como uma glória imorredoura. Aquilo que é incriado está dentro de ti, discípulo, assim como está naquela sala. Se queres possuí-lo e unir as duas coisas, tens de despir os teus negros trajes de ilusão. Abafa a voz da carne. Não deixe que qualquer imagem dos sentidos se entreponha entre a sua luz e a tua, para que assim as duas se fundam em uma. E tendo aprendido a tua ajnana, abandona a sala da aprendizagem. Essa sala é perigosa, pela sua beleza pérfida, e só é precisa para a tua aprovação. Acautela-te, Lanu, não vá a tua alma, entontecida pelo brilho ilusório, demorar-se e enredar-se na sua luz enganadora. Esta luz brilha na joia do grande enganador Mara, enfeitiça os sentidos, cega o espírito e deixa o descuidado naufragado e sozinho. A borboleta, atraída para a chama da tua lâmpada noturna, está condenada a ficar morta no azeite. A alma incauta, que não pode defrontar-se com o demônio escarninho da ilusão, voltará ao mundo escrava de Mara. Olha as hostes das almas. Vê como elas pairam sobre o mar tempestuoso da vida humana
e como, exaustas, sangrando, de asas quebradas, caem uma após a outra nas ondas encapeladas, batidas pelos ventos ferozes, perseguidas pelos vendavais, são arrastadas para os sorvedouros e somem-se pelo primeiro grande vértice que encontram. Se passando pela sala da sabedoria queres chegar ao vale da felicidade, fecha, discípulo, os teus sentidos à grande e cruel heresia da separação, que te afasta dos outros. Que aquilo que em ti é de origem divina não se separe, engolfando-se no mar de Maia, do Pai universal, a alma, mas que o poder de fogo se retire para a câmara interior, a câmara do coração e o domicílio da Mãe do mundo. Então, do coração esse poder subirá até a sexta região, a região média, ao lugar entre os teus olhos, quando se toma a respiração da alma única, a voz que enche tudo, a voz do seu mestre. E só então que te podes tornar um que anda nos céus, que pisa os ventos por cima das ondas, cujo passo não toca nas águas. Antes que ponhas o pé sobre o degrau superior da escada dos sons místicos, tens de ouvir de 7 maneiras a voz do teu Deus interior. A primeira é como a voz suave do rouxinol cantando à sua companheira uma canção de despedida. A segunda vem como o som de um símbolo de prata dos Dhyanis, acordando as estrelas lucilantes. A terceira é como o lamento melodioso de um espírito do oceano prisioneiro na sua concha. E a esta segue-se o canto da vina. A quinta, como o som de uma flauta de bambu, grita aos teus ouvidos. Muda depois para um clamor de trompa. A última vibra como o rumor surdo de uma nuvem de trovoada. A sétima absorve todos os outros sons. Eles morrem e não tornam a ouvir-se. Quando os 6 estão mortos e postos aos pés do mestre, então entrega o aluno no único, se torna esse único e nele vive. Antes que possa entrar para esse caminho, tens de destruir o teu corpo lunar e limpar o teu corpo mental, assim como o teu coração. As águas puras da vida eterna, límpidas e cristalinas, não podem misturar-se com as torrentes lamacentas da tempestade de monção. O orvalho do céu brilhando ao primeiro raio de sol no coração do lótus, quando cai na terra, torna-se uma gota de lama. Vede como a pérola se tornou uma porção de lodo. Luta com os teus pensamentos desonestos antes que eles te dominem. Trata-os como eles te querem tratar, porque, se os poupas, criarão raízes e crescerão. E repara, esses pensamentos dominar-te-ão até que te matem. Acautela-te, discípulo, não deixes aproximar-se mesmo a sua sombra, porque ela crescerá, aumentará em tamanho e poder, e então essa coisa escura observará o teu ser antes que te apercebas da presença do monstro hediondo e negro. Antes que o poder místico te possa fazer um Deus, Lanu, deves ter adquirido a faculdade de matar quando quiseres a tua forma lunar. A pessoa da matéria e a pessoa do espírito nunca se podem encontrar. Uma delas tem de desaparecer. Não há lugar para ambas. Antes que a mente da tua alma possa compreender,
deve a flor da personalidade ser esmagada em botão, e o verme dos sentidos destruídos até não poder ressurgir. Não podes caminhar no caminho enquanto não te tornares tu próprio esse caminho. Que a tua alma dê ouvidos a todo o grito de dor, como a flor de lótus abre o seu seio para beber o sol matutino. Que o sol feroz não seque a única lágrima de dor antes que a tenha limpado dos olhos de quem sofre. Que cada lágrima humana escaldante caia no teu coração e aí fique, sem nunca a tires enquanto durar a dor que a produziu. Estas lágrimas, ó tu de coração tão compassivo, são os rios que irrigam os campos da caridade imortal. É neste terreno que cresce a flor noturna de Buda, mais difícil de achar, mais rara de ver, do que a flor da árvore de Vogai. É a semente da libertação do renascer. Ela isola o arhat tanto da luta como da luxúria. Leva-o através dos campos do ser para a paz e a felicidade, que só se conhecem na terra do silêncio e do não ser. Mata o desejo, mas se o matares, cuida bem em que ele não renasça da morte. Mata o amor da vida, mas se matares Tanha, que isso não seja pela ânsia da vida eterna, mas para substituir o evanescente pelo eterno. Não desejes nada. Não te indignes contra o karma, nem contra as leis imutáveis da natureza, mas luta apenas com o pessoal, o transitório, o evanescente e que tem de perecer. Auxilia a natureza e trabalha com ela, e a natureza ter-te-á por um dos seus criadores, obedecendo-te. E ela abrirá, de par em par, diante de ti, as portas das suas câmaras secretas. Desnudará ao teu ornar os tesouros ocultos nas profundezas do seu seio virgem. Impoluída pela mão da matéria, ela reserva os seus tesouros apenas aos olhos do espírito, os olhos que nunca se fecham, os olhos para os quais não há véu em todos os seus reinos. Então ela te mostrará o meio e a senda, a primeira porta e a segunda e a terceira, até a própria sétima porta, e então a meta para além da qual estão, banhadas pelo sol do espírito, glórias indizíveis, que só o olhar da alma pode ver. Há só uma senda até o caminho. Só chegando bem ao fim se pode ouvir a voz do silêncio. A escada pela qual o candidato sobe é formada por degraus de sofrimento e de dor. Estes só podem ser calados pela voz da virtude. Ai de ti, pois, discípulo, se há um único vício que não abandonaste, porque então a escada abaterá e far-te-á cair. A sua base assenta no lodo fundo dos teus pecados e defeitos, e antes que possas tentar atravessar esse largo abismo de matéria, tens de lavar os teus pés nas águas da renúncia. Acautela-te, não vás pousar um pé ainda sujo no primeiro degrau da escada. Ai daquele que ousa poluir um degrau dos seus pés lamacentos. A lama, vil e viscerosa, secará. Tornar-se-á pegajosa e acabará por colar-lhe o pé ao degrau. E como uma ave presa no visco do caçador sutil,
ele será afastado de todo o progresso ulterior. Os seus vícios tomarão forma e puxá-lo-ão para baixo. Os seus pecados erguerão a voz, como o riso e soluço do chacal depois do sol se pôr. Os seus pensamentos tornar-se-ão um exército e levá-lo-ão consigo, como um escravo cativo. Mata os teus desejos, Lanu, torna os teus vícios impotentes, até dares o primeiro passo na jornada solene. Estrangula os teus pecados, torna-os mudos para sempre, antes que ergas um pé para subir na escada. Faze colar os teus pensamentos e concentra toda a tua atenção sobre o teu mestre, que tu, por enquanto, não vês, mas sentes. Funde num só sentido todos os teus sentidos, se queres tomar-te seguro contra o inimigo. É só por aquele sentido que está oculto no vácuo do teu cérebro que o caminho íngreme que conduz ao teu mestre se pode revelar aos olhos indecisos da tua alma. Longa e fatigante é a senda ante de ti, ó discípulo. Um único pensamento a respeito do passado que abandonaste puxar-te-á para baixo, e terás novamente que começar a ascensão. Mata em ti toda a recordação de experiências passadas. Não te voltes para trás ou estás perdido. Não creias que a luxúria pode alguma vez ser morta se é satisfeita ou saciada, porque isso é uma abominação inspirada por Mara. É alimentando o vício que ele se expande e torna forte, como o verme que se alimenta no seio da flor. A rosa tem de tornar a ser o botão nascido da sua haste paterna, antes que o parasita lhe tenha roído o seio e bebido a seiva da sua vida. A árvore dourada dá flores de jóia, antes que o seu tronco esteja gasto pela tormenta. O aluno tem de tornar ao estado de infância que perdeu antes que o primeiro som lhe possa soar ao ouvido. A luz do único Mestre, a única, eterna luz dourada do Espírito, derrama os seus raios fulgurantes sobre o discípulo desde o princípio. Os seus raios atravessam as nuvens espessas e pesadas da matéria. Ora aqui, ora ali, esses raios iluminam-na, como os raios do sol iluminam a terra através das espessas folhas da floresta. Mas, ó discípulo, a não ser que a carne seja passiva, a cabeça lúcida, a alma firme e pura, como um diamante que cintila, o fulgor não chegará à câmara. A sua luz do sol não aquecerá o coração, nem os sons místicos das alturas acásticas chegarão aos ouvidos, por atento que ele esteja no estágio inicial. A não ser que ouças, não poderás ver. A não ser que vejas, não poderás ouvir. Ouvir e ver, eis o segundo estágio. Quando o discípulo vê e ouve, e quando cheira e gosta, com os olhos fechados, os ouvidos fechados, tapados o nariz e a boca, quando os 4 sentidos se fundem e estão prontos a tornar-se o quinto, aquele do tato interior, então passou ele para o 4º estágio. E no 5º, ó matador dos teus pensamentos, todos estes têm de ser outra vez mortos, até não ser possível reanimarem-se.
Retira a tua mente de todos os objetos externos, de todas as vistas externas. Retira as imagens internas, para que não lancem uma sombra negra sobre a luz da tua alma. Estás agora em Dharana, o sexto estágio. Quando tiveres passado para o sétimo, ó bem-aventurado, não mais terás os três sagrados, porque te terás tu próprio tornado esses três. Tu próprio e a mente, como gêmeos sobre uma linha, a estrela que é o teu guia brilha por cima, nas alturas. Os três que moram na glória e na felicidade inefáveis agora perderam os seus nomes no mundo de Maia. Tornaram-se uma só estrela, o fogo que arde, mas não queima, o fogo que é o Upadi da chama. E isso, ó Yogi do sucesso, é aquilo que os homens chamam Dhyana, o verdadeiro precursor do Samadhi. E agora a tua personalidade está perdida na personalidade. Tu para contigo próprio, imerso naquela personalidade de onde primeiro irradiaste. Onde está a tua individualidade, Lanu? Onde está o próprio Lanu? É a fagulha perdida no meio do fogo, a gota dentro do oceano, o raio de luz sempre presente tornando o todo e o fulgor eterno. E agora, Lanu, tu és o agente e a testemunha, o que irradia e a irradiação, a luz no som e o som na luz. Conheces, ó bem-aventurado, os 5 impedimentos. Tu és o seu conquistador, o mestre do sexto, libertador dos 4 modos da verdade. A luz que cai sobre eles brilha em ti. A tu que foste discípulo, mas agora és professor. E destes modos da verdade, não atravessaste tu o conhecimento de toda a dor, primeira verdade? Não venceste tu o rei dos mares em si, a porta da reunião, segunda verdade? Não destruíste tu o pecado, a terceira porta, atingindo a terceira verdade? Não entraste tu para tal, o caminho que leva ao conhecimento, a quarta verdade? E agora, descansa sob a árvore de bode, que é a perfeição de todo o conhecimento, porque sábio és possuidor de Samadhi, o estado da visão infalível. Vê, tornaste-te a luz, tornaste-te o som, és o teu mestre e o teu Deus. Tu próprio és o objeto da tua busca, a voz sem falha, que ressoa através de eternidades, isenta de mudança, isenta de pecado, os 7 sons em um. A voz do silêncio. Om Tat Sat. Segundo fragmento. Os 2 caminhos. E agora, ó Mestre da compaixão, ensina tu o caminho aos outros homens. Olha todos aqueles que, batendo para que os admitam, esperam na ignorância e na escuridão, ver abrir-se a porta da suave lei. A voz dos candidatos. Não quererás tu, mestre da tua própria misericórdia, revelar a doutrina do coração? Recusar-te-ás a conduzir os teus servos até ao caminho da libertação? Diz o mestre: os caminhos são 2, as grandes perfeições 3, 6 as virtudes que transformam o corpo na árvore da sabedoria. Quem se aproximará delas? Quem primeiro entrará para elas? Quem primeiro ouvirá a doutrina dos 2 caminhos em um, a verdade sem véu, a respeito do coração secreto?
A lei, que rejeitando o aprender, ensina a sabedoria, revela uma história de dor. Ai de nós, que todos os homens possuam a laia, sejam unos como a grande alma, e que possuindo-a, a laia de tão pouco lhe sirva. Repara como qual a lua se reflete nas ondas tranquilas, a laia é refletida pelos pequenos e pelos grandes, espelhando nos átomos ínfimos e contudo não consegue chegar ao coração de todos. Ai de nós, que tão poucos sejam os homens que se aproveitem do dom sem preço, de aprender a verdadeira percepção das coisas existentes, o conhecimento do não existente. Diz o aluno: Ó mestre, que farei eu para atingir a sabedoria? Ó sábio, que farei para conseguir a perfeição? Procura os caminhos, mas, ó Lanur, sê puro de coração antes que comece a tua jornada. Antes que des o primeiro passo, aprende a separar o real do falso, o transitório do eterno. Aprende, sobretudo, a separar a ciência da cabeça da sabedoria da alma, a doutrina dos olhos da doutrina do coração. Sim, a ignorância é como uma vasilha fechada e sem ar. A alma, uma ave dentro dela. Não canta, nem pode mexer uma pena, mas jaz num torpor e morre de não poder respirar. Mas mesmo a ignorância é melhor do que a ciência de cabeça sem a sabedoria de alma para a iluminar e guiar. As sementes da sabedoria não podem germinar e crescer no espaço sem ar. Para viver e comer experiência, o espírito precisa espaço e profundidade e pontos que o guiem para a alma de diamante. Não procure esses pontos no reino de Maia. Para erguer-te acima das ilusões, busca o eterno e imutável Sat, desconfiando das falsas sugestões de fantasia. Porque a mente é como um espelho, cobre-se de pó ao mesmo tempo que reflete. Precisa que as brisas leves da sabedoria de alma limpem o pó das nossas ilusões. Procura, ó principiante, fundir a tua mente e a tua alma. Afasta-te da ignorância e da ilusão também. Vira o rosto das decepções do mundo. Desconfia dos teus sentidos, eles mentem. Mas dentro do teu corpo, escríneo das tuas sensações, procura no impessoal o homem eterno. E tendo-o procurado, olha para dentro. Tu és Buda. Rejeita o aplauso, ó crente. O aplauso conduz à ilusão de si próprio. O teu corpo não é personalidade. A tua personalidade é em si sem corpo, e o elogio ou a censura não a atingem. O contentamento de si próprio, ó discípulo, é uma torre altíssima, a qual um insensato orgulhoso subiu. Ali se senta em orgulhosa solidão, invisível a todos, salvo a si próprio. A falsa ciência é rejeitada pelos sábios e espelhadas aos ventos pela boa lei. A sua roda gira para todos, tanto para os humildes como para os orgulhosos. A doutrina dos olhos é para a multidão, a doutrina do coração para os eleitos. Os primeiros repetem orgulhosos: Vede, eu sei. Os últimos, aqueles que humildemente fizeram a sua colheita, confessam em voz baixa: Assim ouvi. A grande joeira é o nome da doutrina do coração, ó discípulo. A roda da boa lei gira rapidamente.
Noite e dia mói, afasta o joio do trigo dourado e a casca da farinha. A mão do karma guia a roda. As rotações marcam o bater do coração kármico. O verdadeiro conhecimento é a farinha, a falsa ciência é a casca. Se queres comer o pão da sabedoria, tens de amassar a tua farinha com a água límpida de Amrita. Mas, se amassas cascas com o orvalho de Maya, só podes criar alimentos para as pombas negras da morte, as aves da nascença, da decadência e da tristeza. Se te disserem que para te tornares Aham tens de deixar de amar todas as coisas, diz-lhes que mentem. Se te disserem que para te libertares tens de odiar a tua mãe e desprezar o teu filho, de renegar o teu pai e chamar-lhe dono de casa, de renunciar toda a compaixão pelos homens e pelos animais, diz-lhe que suas palavras são falsas. Assim ensinam os tirtikas, os descrentes. Se te ensinarem que o pecado nasce da ação e a felicidade da inação absoluta, diz-lhes que se enganam. A não permanência da ação humana, a libertação da mente da sua escravidão pela cessação do pecado e das culpas não são coisas para os eudevas. Assim reza a doutrina do coração. O Dharma dos olhos é a corporização do externo e do não existente. O Dharma do coração é a corporização de Bodhi, o eterno e o permanente. A lâmpada brilha bastante quando estão limpos pavio e óleo. Para limpá-los, é preciso que os limpe. A chama não sente o processo de limpeza. Os ramos de uma árvore são sacudidos pelo vento. O tronco fica imóvel. Tanto a ação como a inação podem caber em ti. O teu corpo agitado, a tua mente tranquila, a tua alma límpida como um lago de montanha. Queres tu tornar-te um yogi do círculo do tempo? Então, Olanu, não creias que sentando-te em florestas escuras, em orgulhosa reclusão, longe dos homens, não creia que a vida alimentada a plantas e raízes, saciada a sede com a neve da grande cordilheira, não creias, ó devoto, que isso te levará à meta da libertação final. Não julgues que o partir dos ossos, o rasgar da carne e dos músculos te unirá à tua personalidade silenciosa. Não julgues que quando estão vencidos os pecados da tua forma grosseira, ó vítima das tuas sombras, o teu dever está cumprido para com a natureza e com os homens. Os bem-aventurados não quiseram fazer assim. O leão da lei, o Senhor da misericórdia, percebendo a verdadeira causa da dor humana, imediatamente abandonou o repouso suave, mas egoísta das solidões sossegadas, de Aranyaka, tornou-se o mestre da humanidade. Depois de Julai ter entrado para o Nirvana, ele pregou em montanhas e planícies. Fez sermões nas cidades, aos devas, aos homens e aos deuses. Semeia boas ações, colherás o seu fruto. A inação, um ato de misericórdia, passa a ser a ação num pecado mortal. Assim diz o sábio: por que queres abster-se da ação? Não é assim que a tua alma conseguirá a sua liberdade. Para chegar ao Nirvana, é preciso chegar ao conhecimento de si próprio, e o conhecimento de si próprio é filho de ações caridosas. Tem paciência, candidato.
com quem não teme falhar, nem procura triunfar. Fixa o olhar da tua alma na estrela cujo raio és, a estrela chamejante que brilha nas profundezas sem luz do ser eterno, nos campos sem limites do desconhecido. Tem perseverança, como aquele que tem de sofrer eternamente. As tuas sombras vivem e desaparecem. Aquilo que em ti viverá para sempre, aquilo que em ti conhece, porque é o conhecimento, não é da vida transitória. É o homem que foi, que é e que há de ser, para quem a hora nunca soará. Se quer escolher a suave paz e o descanso, discípulo, semeia as sementes do mérito nos campos das colheitas futuras. Aceita as dores da nascença. Afasta-te da luz do sol para a sombra, para dares mais espaço aos outros. As lágrimas que regam o solo árido da dor e da tristeza fazem nascer as flores e os frutos da retribuição kármica, da fornalha da vida humana e do seu fumo denso. Saltam chamas aladas, chamas purificadas que, erguendo-se alto, sob o olhar kármico, tecem por fim o tecido glorioso das 3 vestes do caminho. Essas vestes são Nirmanakaya, Sambhogakaya e Dharmakaya, traje sublime. A veste Shangna, é certo, pode comprar a luz eterna. A veste Shangna, por si só, dá o nirvana da destruição, para o renascer, mas Olanu também mata a compaixão. Os Budas perfeitos, que vestem a glória do Dharmakaya, já não podem contribuir para a salvação humana. Ai de nós! Devem as personalidades ser sacrificadas a uma só? Deve a humanidade ser sacrificada ao bem de indivíduos? Aprende, ó principiante, que este é o caminho aberto, o caminho para a felicidade egoísta, evitado pelos bodhisattvas do coração secreto, os Budas da compaixão. Viver para servir a humanidade é o primeiro passo. Praticar as 6 virtudes gloriosas é o segundo. Vestir a veste humilde do Nirmanakaya é rejeitar para si a felicidade eterna, para poder auxiliar a salvação humana. Chegar à felicidade do Nirvana, mas renunciar a ela, é o passo supremo. Final, o mais alto no caminho da renúncia. Aprende, ó discípulo, que é este o caminho secreto, escolhido pelos Budas da perfeição, que sacrificaram a sua personalidade a personalidades mais fracas. Mas, se a doutrina do coração é alta demais para ti, se precisas te auxiliar a ti próprio e receias sofrer o auxílio aos outros, então, tu de coração tímido, acautela-te a tempo. Contenta-te com a doutrina ocular da lei. Continua esperando, porque se o caminho secreto não é atingível hoje, amanhã estará ao teu alcance. Aprende que não há esforço, por pequeno que seja, quer no bom sentido, quer no mau, que possa perder-se ou desaparecer no mundo das causas. Mesmo o fumo dado ao vento não é sem rastro. Uma palavra brusca dita em vidas passadas não se perde, mas renasce sempre. A pimenteira não produz rosas, nem a estrela de prata do jasmim se torna espinho ou cardo. Podes criar hoje tuas oportunidades de amanhã. Na grande jornada, as causas semeadas, cada hora produzem cada qual a sua colheita de efeitos. Porque uma justiça inalterável rege o mundo, com o vasto alcance de ação infalível, ela traz aos mortais vida de alegria ou de angústia,
a prole kármica dos nossos pensamentos e ações anteriores. Aceita, pois, tanto quanto o mérito te reserva, ó de coração paciente. Anima-te e contenta-te com a sorte. Tal é o teu karma, o karma do ciclo dos teus nascimentos, o destino daqueles que, na sua dor e tristeza, nasceram a ti ligados, riem e choram de vida a vida, presos às tuas ações anteriores. Age tu por eles hoje, e eles agirão por ti amanhã. É do botão da renúncia da sua própria personalidade que nasce o fruto doce da libertação final. Condenado a perecer é aquele que, por meio de Mara, deixa de auxiliar os homens, receando agir em proveito próprio. O peregrino, que quer refrescar os seus membros laços em águas correntes, mas não mergulha por medo à corrente, arrisca-se a morrer de calor. A inação, baseada no medo egoísta, não pode dar senão mau fruto. O devoto egoísta vive inutilmente. Vive em vão o homem que não realiza na vida a obra para a qual nasceu. Segue a roda da vida, segue a roda do dever para com a tua raça e os do teu sangue, para com o amigo e o inimigo, e fecha a tua mente tanto aos prazeres como à dor. Esgota a lei da retribuição kármica, adquire siddhis para o teu nascimento futuro. Se não podes ser o Sol, sê então o humilde planeta. Sim, se te é impossível brilhar como o sol do meio-dia sobre o monte nevado da pureza eterna, então escolhe, ó neófito, uma carreira mais humilde. Aponta o caminho, por vagamente que o faças, e perdido entre a multidão, como a estrela da tarde aqueles que caminham pela escuridão. Olha Migmar, quando nos seus véus carmesins o seu olhar se derrama sobre a terra que dorme. Olha a aura de fogo da mão de Lagpa, estendida com amorosa proteção por sobre as cabeças dos seus ascetas. Ambos são agora servos de Nima, ficando na sua ausência como sentinelas silenciosas da noite. Foram, contudo, em kalpas passados, Nimas brilhantes, e talvez em dias futuros se tornem outra vez 2 sóis. Tais são as descidas e subidas da lei kármica na natureza. Sê, ó Lanu, como eles, dá luz e conforto ao peregrino cansado, e procura aquele que sabe ainda menos do que tu, que na sua desolação miserável está faminto do pão da sabedoria e do pão que alimenta a sombra, sem mestre, esperança ou consolação, e falo ouvir a lei. Dize-lhe, ó candidato, que aquele que faz do orgulho e do egoísmo servos da devoção, que aquele que tenaz na sua existência em todo o caso depõe a sua paciência e submissão à lei, como uma flor aos pés de Shakya-tupa, se torna um Srotapati neste nascimento. Os Siddhi da perfeição podem ainda estar longe, muito longe, mas está dado o primeiro passo. Ele entrou para o rio e pode adquirir a visão da águia das montanhas, ouvido da tímida corça. Dize-lhe, ó aspirante, que a verdadeira devoção pode tornar a dar-lhe o conhecimento, aquele conhecimento que era seu nas suas vidas anteriores. A visão dévica e o ouvido dévico não se podem obter em uma breve vida. Sê humilde, se queres adquirir a sabedoria. Sê mais humilde ainda quando a tiveres adquirido. Sê como o oceano, que recebe todos os rios e riachos. A calma imensa do oceano não se perturba, recebe-os e não os sente.
Domina o teu ser interior com o teu ser divino. Domina o divino com o eterno. Sim, grande é aquele que mata o desejo. Maior ainda é aquele em quem a divina personalidade matou o próprio conhecimento do desejo. Põe-te de guarda ao inferior, para que não macule o superior. O caminho para a libertação final está dentro da tua personalidade. Esse caminho começa e acaba fora da personalidade. Sem elogios de todos os homens, e humilde é a mãe de todos os rios, na vista orgulhosa de Tirtica. Vazia a forma humana, ainda que cheia das águas suaves de Amrita, ao olhar dos insensatos. E, contudo, a origem dos rios sagrados é a terra sagrada. Aquele que possui a sabedoria é respeitado por todos os homens. Arhãs e sábios da visão ilimitada são raros como a flor da árvore Udumbara. Os arhãs nascem à meia-noite, com a planta sagrada de 9 e 7 caules. A flor sagrada, que desabrocha e floresce na escuridão, saída do orvalho puro e do leito gelado das alturas nevadas, alturas que nenhum pé pescador pisou. Nenhum Arhã, Olanu, se torna naquela vida em que, pela primeira vez, a alma começa a ansiar pela libertação final. E contudo, ó ansioso, a nenhum guerreiro, oferecendo-se voluntariamente para a terrível luta entre o vivo e o morto, a nenhum recruta pode ser recusado o direito de entrar no caminho que conduz ao campo de batalha. Porque ou vence ou cai. Sim, se vence, o Nirvana será seu. Antes de abandonar a sua sombra, de rejeitar a sua veste mortal, essa causa abundante de angústia e de dor ilimitável, os homens honrarão nele um Buda grande e sagrado. E se cai, mesmo assim não cai em vão. Os inimigos que abateu na última batalha não tornarão a viver na sua próxima encarnação. Mas, se queres chegar ao Nirvana ou rejeitar esse prêmio, não deixes o fruto da ação e da inação ser o teu motivo, ó de coração indômito. Aprende que é o Bodhisattva que toca a libertação pela renúncia para vestir as angústias da vida secreta. Chama-se 3 vezes venerado, ó candidato à dor através dos ciclos. O caminho é discípulo, mas no fim duplo. Marcados estão os teus estágios por 4 e 7 portas. A uma extremidade a felicidade imediata, a outra felicidade renunciada. Ambos são a recompensa do mérito. A escolha a ti pertence. O torna-se os 2, o aberto e o secreto. O primeiro leva à meta, o segundo à imolação de si próprio. Quando ao permanente o imutável se sacrifica, o prêmio é teu. Volta a gota ao lugar de onde veio. O caminho aberto conduz à mudança imutável. Nirvana, o estado glorioso de absoluto, a felicidade para além da concepção humana. Assim, o primeiro caminho é a libertação. Porém, o segundo caminho é a renúncia. Por isso é chamado o caminho da dor. O caminho secreto conduz o Arhã a uma angústia mental inexprimível, dor pelos mortos que estão vivos e compaixão inútil pelos homens da tristeza kármica. O fruto do karma não ousam os sábios fazer parar, porque está escrito: ensina a evitar todas as causas, a maré do efeito, como a grande onda, deixará seguir o seu curso. O caminho aberto, mal chegaste ao teu fim,
levar-te-á a rejeitar o corpo bodhisátvico e far-te-á entrar para o estado 3 vezes glorioso de Dharmakaya, que é o eterno esquecimento dos homens e do mundo. A estrada secreta também conduz à felicidade paranirvânica, mas ao termo de kalpas inúmeros, nirvanas ganhos e perdidos por uma piedade e compaixão ilimitadas pelo mundo de mortais iludidos. Mas disse, o último será o maior. Samyak Sambuddha, o mestre da perfeição, abandonou a sua personalidade para a salvação do mundo, parando no limiar do nirvana, o estado de pureza. Tens agora o conhecimento a respeito dos 2 caminhos. Chegará o momento em que terás de escolher, ó de alma ansiosa, quando tiveres chegado ao fim e passado as 7 portas. A tua mente está lúcida, já não estás preso aos pensamentos ilusórios, porque aprendeste tudo. Sem véu está ante de ti a verdade, e fita-te gravemente. Diz ela, doces são os frutos do descanso e da libertação por causa da personalidade. Porém mais doces ainda, os frutos do dever longo e amargo. Sim, da renúncia por amor aos outros, aos homens que sofrem. Aquele que se converte em Pratyeka Buda só presta obediência à sua personalidade. O Bodhisattva, que ganhou a batalha, que tem o prêmio na mão, mas exclama na sua divina compaixão: por amor aos outros, abandono esta grande recompensa. Realiza a renúncia maior. Ele é um salvador do mundo. Repara, a meta da felicidade e o longo caminho da dor estão no extremo fim. Podes escolher um ou outro, ó aspirante à tristeza, através dos ciclos que hão de vir. Om Vairapani Terceiro fragmento. As 7 portas. Upádhya, a escola está feita. Anseio pela sabedoria. Rasgaste já o véu que escondia o caminho secreto e ensinaste o Jnana superior. O teu servo aqui está, pronto para que o guies. Está bem, Shravaka. Prepara-te, porque terás de seguir sozinho. O mestre só pode apontar a direção. O caminho é um para todos. O meio de chegar à meta deve variar de peregrino para peregrino. Qual é que vais escolher, ó de coração indômito? O Samtam, da doutrina dos olhos, o quádruplo dhyana, ou abrirás caminho através das paramitas, 6 em número, nobres portas da virtude, conduzindo a Bodhi e a Prajna, 7º passo da sabedoria. O caminho árduo do quádruplo dhyana ondula montanha acima. 3 vezes grande é aquele que chega ao píncaro altíssimo. As alturas de Paramita são atravessadas por um caminho ainda mais íngreme. Tens de forçar o teu caminho através de 7 portas, 7 fortalezas guardadas por poderes cruéis e ardilosos, paixões encarnadas. Anima-te, discípulo. Tem sempre presente o preceito áureo. Uma vez passada a porta Srotapati, aquele que entrou para o rio, cujo pé foi posto sobre o leito do rio, nirvânico, nesta vida ou em qualquer vida futura, tem apenas diante dele mais 7 nascimentos, ó homem de vontade de ferro. Repara, que vês tu diante dos teus olhos, ó aspirante à sabedoria divina?
O manto da escuridão cobre a profundeza da matéria. Nas suas dobras me debato. Aprofunda-se, Senhor, à medida que para ele olho. Um gesto da tua mão o desfaz. Mexe-se uma sombra, arrastando-se como as dobras coleantes da serpente. Cresce, alastrando-se e desaparece na escuridão. É a sombra de ti próprio fora do caminho, caindo sobre a escuridão dos teus pecados. Sim, Senhor, vejo o caminho, o seu princípio ficando no lodo, o seu cimo perdido na nirvânica luz gloriosa, e agora vejo os portais cada vez mais estreitos na estrada árdua e espinhosa para Iana. Vês bem, Lanu, esses portais levam o aspirante a atravessar o rio para a outra margem. Cada portal tem uma chave de ouro que abre a sua porta, e essas chaves são: Dana, a chave da caridade e do amor imortal; Shila, a chave da harmonia nas palavras e nos atos, a chave que contrabalança a causa e o efeito, não deixando mais espaço à ação kármica; Kshanti, a paciência suave que nada pode alterar; Vairagya, a indiferença ao prazer e à dor, a ilusão vencida, só a verdade vista; Virya, a energia indômita que abre o seu caminho para a verdade suprema, erguendo-se acima das mentiras terrenas; Dhyana, cuja porta de ouro, uma vez aberta, leva o Naujor para o reino de Sat, o eterno, e para sua contemplação sem fim; Prajna, cuja chave faz de um homem um Deus, criando-o um Bodhisattva, filho dos Dhyanis. Tais são as chaves de ouro para esses portais. Antes que te possas acercar do último, ó tecedor da tua liberdade, tens de possuir essas paramitas da perfeição, as virtudes transcendentais em número de 6 e 10 por esse longo caminho. Porque, ó discípulo, antes que estivesses apto a encontrar o teu mestre frente a frente, o teu Senhor luz a luz, que foi que te disseram? Antes que te possas acercar da porta mais próxima, tens de aprender a separar o teu corpo do teu espírito e a viver no eterno. Para isso, tens de viver e respirar em tudo, como tudo que vês respira em ti. Sentir-te existir em todas as coisas e todas as coisas em ti. Não deixarás os teus sentidos fazer do teu espírito campo para o seu recreio. Não separarás o teu ser do ser e do resto, mas fundirás o oceano na gota de água e a gota de água no oceano. Assim estarás em acordo com tudo quanto vive. Ama os homens como se eles fossem os teus condiscípulos, discípulos do mesmo mestre, filhos da mesma boa mãe. Professores há muitos. A alma mestra é uma, Alaya, a alma universal. Vive nesse mestre como seu raio em ti. Vive nos teus semelhantes como eles nela. Antes que esteja no limiar do caminho, antes que entres pela primeira porta, tens de fundir os dois em um e sacrificar o pessoal à personalidade impessoal, e assim destruir o caminho entre as duas. Takarana. Tens de estar pronto para responder a Dharma, a lei austera, cuja voz te perguntará ao teu primeiro passo,
ao teu passo inicial. Obedeceste todas as regras, ó de altas esperanças. Puseste o teu coração e a tua mente, de acordo com a grande mente e o grande coração de toda a humanidade? Porque, como a voz sonora do grande rio, na qual todos os sons têm o seu eco, assim deve o coração daquele que queira entrar para o rio vibrar em resposta a cada suspiro e a cada pensamento de tudo quanto vive e respira. Os discípulos podem ser comparados a cordas divinas que produz eco nas almas. A humanidade, a sua caixa de ressonância. A mão que vibra, a respiração melodiosa da grande alma do mundo. A corda que não vibra ao toque do Mestre, em harmonia suave com todas as outras, quebra-se e é deitada fora. Assim, as mentes coletivas dos Lanu Sravakas têm de ser afinadas para vibrar de acordo com o espírito do Upadhyaya, uno com a superalma, ou se quebrará. Assim fazem os irmãos da sombra, os assassinos das suas almas, a horrível seita dos Daddupa. Puseste o teu ser de acordo com a grande dor da humanidade, ó candidato à luz. Fizeste assim? Podes entrar. Antes, porém, que des um passo no duro caminho da tristeza, que é bom que aprendas quais são os perigos da estrada. Armado com a chave da caridade, do amor e da terna misericórdia, podes estar tranquilo ante a porta de Dana, a porta que fica à entrada do caminho. Vê, ó ditoso peregrino, o portal que tens diante de ti é alto e largo, parece de fácil acesso. A estrada que o atravessa é reta, suave e relvada. É como uma clareira cheia de sol no meio da floresta escura e funda. Um lugar na terra refletindo o paraíso de Amitabha. Ali, roxinóis de esperança e aves de penas radiosas cantam em bosques verdejantes, trilhando triunfos aos peregrinos sem receio. Cantam as 5 virtudes do Bodhisattva, a fonte quíntupla do poder do Bodhi e dos 7 degraus do conhecimento. Passa, segue para diante. Trouxeste a chave, estás salvo. Para a segunda porta, a entrada é verde também, mas é íngreme, serpenteia montanha acima. Sim, até ao cimo rochoso da montanha. Névoas cinzentas cobrirão o seu píncaro rude e pedregoso. E para além será tudo escuridão. À medida que avança, o cântico da esperança soa cada vez mais débil no coração do peregrino. O arrepio da dúvida atinge-o. Os seus passos tornam-se mais incertos. Acautela-te com isso, ó candidato. Acautela-te contra o medo que, como as asas negras e silenciosas do morcego noturno, se alastra entre o luar da tua alma e a tua grande meta que surge na distância, muito longe ainda. O medo, ó discípulo, mata a vontade e demora a ação. Se é falho da virtude Shila, o peregrino tropeça, e pedras kármicas ferem-lhe os pés pelo caminho pedregoso. Pisa com segurança, ó candidato. Banha a tua alma na essência de Kshanti, porque te acercas agora do portal que tem esse nome, a porta da fortaleza e da paciência. Não feches os olhos, nem percas de vista Dorje. As setas de Mara atingem sempre o homem que não chegou ao Vairadhina. Não temas. Sob o hálito do medo
enferruja a chave Dikshanti. A chave ferrugenta já não pode abrir. Quanto mais avançares, mais e mais serão os perigos que cercarão os teus passos. O caminho que segue para diante é iluminado por uma chama, a luz da audácia ardendo no coração. Quanto mais ousares, mais conseguirás. Quanto mais temeres, mais luz esmorecerá, e só ela te pode guiar. Porque, como o último raio do sol no píncaro do alto monte é seguido pela noite escura quando cessa, assim é a luz do coração. Quando se apaga, uma sombra negra e ameaçadora cairá do teu coração sobre o caminho e prenderá os teus pés pávidos no chão. Acautela-te, discípulo, com essa sombra letal. Nenhuma luz que brilhe do espírito pode dispersar a escuridão da alma inferior, a não ser que todo o pensamento egoísta de lá tenha fugido e que o peregrino diga: abdiquei deste corpo que passa, destruí a causa, as sombras, meros efeitos, não podem mais subsistir. Porque teve lugar agora a última grande batalha, a guerra final entre o ser superior e o inferior. Vê o próprio campo da batalha se engolfou na grande guerra e deixou de existir. Mas, uma vez passada a porta de Kshanti, está dado o terceiro passo. O teu corpo é teu escravo. Prepara-te agora para a quarta porta, a porta das tentações, que enleiam o homem interior. Antes que possas acercar-te desta meta, antes que a tua mão se erga para levantar o fecho da quarta porta, deves ter dominado todas as alterações mentais em ti e matado o exército das sensações, pensamentos que, sutis e insidiosas, se introduzem, sem que tu queiras, no sacrário luzente da alma. Se não queres que elas te matem, deves tornar inofensivas as tuas criações, os filhos dos teus pensamentos, invisíveis, impalpáveis, que enxameiam em torno a humanidade, prole e herdeiro do homem e das suas presas terrestres. Tens de estudar o vácuo do aparentemente cheio, o cheio do aparentemente vazio. Ó aspirante intemerato, olha bem para dentro do poço do teu coração e responde: conheces bem os poderes da personalidade, ó observador das sombras externas? Se não os conheces, está perdido. Porque no quarto caminho, a mais leve brisa da paixão ou do desejo fará tremer a luz firme nos muros brancos e puros da alma. A mais pequena onda de ânsia ou de saudade pelos dons ilusórios de Maya, ao passares por Antakarana, o caminho que há entre o teu espírito e a tua personalidade, a estrada real das sensações, as despertadoras de Ahamkara. Um pensamento rápido como a luz do relâmpago far-te-á perder os teus 3 prêmios, os 3 prêmios que ganhaste. Aprende que no eterno não há mudança. Abandona para sempre as 8 cruéis angústias, senão, por certo que não chegastes à sabedoria nem à libertação. Diz o grande Senhor, o Tathagata da perfeição, aquele que seguiu as passadas dos seus predecessores. Austera e exigente é a virtude de Vairagya. Se queres possuir o seu caminho, tens de ter a tua mente, as tuas percepções mais do que nunca livres da ação mortal. Tens de saturar do puro alaya, de te identificar com o pensamento da alma da natureza. Unificado com ele,
és invencível. Separado dele, torna-te o campo de recreio de Samvriti, origem de todas as ilusões do mundo. Tudo é transitório no homem, salvo a pura e clara essência do Alaya. O homem é o seu raio cristalino, por dentro de um raio de luz imaculada, uma forma de barro material na superfície interior. Esse raio é o teu guia de vida e a tua personalidade verdadeira, a sentinela e o pensador silencioso, a vítima do teu ser inferior. A tua alma não pode ser ferida senão através do teu corpo pecador. Domina e rege os dois e estarás salvo quando estiveres cruzando as proximidades da porta do equilíbrio. Anima-te, audaz peregrino, para a outra margem. Não deis ouvido ao segredar das hostes de Mara. Afasta os tentadores, esses espíritos de má índole, os Lhamaim, no espaço infinito. Mantém-se firme, acerca-te agora do portal médio, da porta da dor, com as suas 10.000 armadilhas. Domina os teus pensamentos, ó ansioso pela perfeição, se queres atravessar o limiar dela. Domina a tua alma, ó ansioso pelas verdades eternas, se queres chegar à meta. Concentra o olhar da tua alma na luz única e pura, na luz que nada afeta, e serve-te da tua chave de ouro. O árduo trabalho está feito, a tua tarefa quase finda. O grande abismo que se abria para te tragar está quase passado. Atravessaste a vala que circunda a porta das paixões humanas, venceste Jamara e a sua horda furiosa. Tiraste a impureza do teu coração e sangraste-o de desejos impuros. Mas, ó combatente glorioso, a tua tarefa ainda não está no fim. Constrói alto, Lanu, o muro que há de defender a tua ilha sagrada. O dique que protegerá o teu espírito do orgulho e do contentamento ao pensares no teu grande feito. Um sentimento de orgulho macularia tua obra. Sim, ergue forte o muro, não vá o impulso feroz das ondas em guerra, que sobem e batem na sua costa, vindas do grande mundo do oceano de Maia, engolfar o peregrino e a ilha. Sim, no próprio momento da vitória. A tua ilha é a corça, os teus pensamentos, os galgos que cansam e perseguem o seu avanço até ao rio da vida. Ai da corça que é atingida pelos galgos malignos antes que chegue ao vale do refúgio, e Nana Marga, o caminho do puro conhecimento. Antes que te possas estabelecer em Yana Marga e chamar-lhe teu, a tua alma tem de se tornar como o fruto maduro da mangueira, mole e doce como a sua polpa dourada para as angústias dos outros, duro como o caroço desse fruto para as tuas próprias dores e angústias, ó triunfador da alegria e da tristeza. Torna a tua alma dura contra as armadilhas da tua personalidade. Faze com que ela mereça o nome de alma de diamante. Porque, como o diamante enterrado fundo no coração vivo da terra, não pode refletir as luzes terrenas, assim são a tua mente e a tua alma. Imersos no Inanna Marga, nada devem refletir no meio ilusório de Maya. Quando chegares a esse estado, os portais que tens de vencer no teu caminho abrem de par em par as suas portas, para que passes e os poderes maiores da natureza não têm força para te embargar o passo. Serás dono do cétuplo caminho, mas só então o serás, ó candidato
a provas indizíveis. Até ali, espera-te uma tarefa muito mais difícil, que tens de sentir todo o pensamento e, contudo, exilar da tua alma todos os pensamentos. Tens de chegar àquela fixidez de espírito em que nenhuma brisa, por mais que cresça, pode soprar um pensamento material para dentro dele. Assim purificado, o sacrário deve ficar vazio de toda ação. Som ou luz da terra, assim como a borboleta, atingida pela geada, cai morta no limiar. Assim, todos os pensamentos materiais devem cair mortos ante o tempo. Vês que está escrito: antes que a chama dourada possa arder com um brilho firme, deve a lâmpada estar guardada num lugar livre de toda a aragem. Exposta à brisa volúvel, a chama tremerá, e tremendo, lançará sombras enganosas, negras e sempre variantes, sobre o sacrário branco da alma. E então, ó perseguidor da verdade, a alma da tua mente tornar-se-á como um elefante louco, que se enfurece na floresta, tomando as árvores por inimigos vivos, morre ao tentar matar as sombras, sempre incertas, bailando no muro dos rochedos, inundados de sol. Acautela-te, não vá a tua alma, ao cuidar da tua personalidade, perder pé no terreno do conhecimento Deva. Acautela-te, não vá a tua alma, ao esquecer a personalidade, perder o seu domínio sobre o seu espírito tremo, perdendo assim o justo prêmio das suas conquistas. Acautela-te contra a mudança, porque a mudança é o teu grande inimigo. A mudança lutará contigo, afastar-te-á, atirar-te-á para fora do caminho que trilhas, para dentro de pântanos viscosos de dúvida. Prepara-te e acautela-te a tempo. Se experimentaste e falhastes, ó lutador indômito, não percas, porém, a coragem. Continua a lutar e volta ao embate repetidamente. O guerreiro destemido, ainda que o sangue de sua vida lhe escorra das feridas abertas, continuará a atacar o inimigo, expulsá-lo-á do seu forte, vencê-lo-á mesmo antes que ele próprio expire. Agi, pois, todos vós, que falhais e que sofreis, como esse soldado, e do forte da vossa alma expulsai todos os vossos inimigos, a ambição, a cólera, o ódio, até a sombra do desejo, mesmo quando tiveres falhado. Lembra-te, tu que lutas pela libertação humana, que cada falência é um triunfo, e cada tentativa sincera, a seu tempo, recebe o seu prêmio. Os santos germes, que brotam e crescem invisíveis na alma do discípulo, dobram como juncos, mas não quebram, nem podem eles perder-se. Mas quando a hora soa, desabrocham. Mas se vieste preparado, então não temas nada. Daqui em diante, é claro o teu caminho, que vai direto à porta de Víria, o quinto dos 7 portais. Estás agora no caminho que conduz ao porto de Diana, o 6º portal, o portal Bodhi. A porta do Diana é como um vaso de alabastro, branco e transparente. Dentro dele arde uma luz firme e dourada, a chama de Prajna, que de Atman irradia. Esse vaso és tu. Afasta-te dos objetos dos sentidos. Conseguiste pelo caminho da visão, pelo caminho da audição, e estás agora na luz do conhecimento. Chegaste agora ao estado de Titiksha. Ó Naujor, estás salvo. Aprende, vencedor dos pecados, que uma vez que um Sovani tenha atravessado o 7º caminho, toda a natureza estremece de alegria
e se sente submissa. A estrela prateada, eis que cintila esta nova as flores da noite. O riacho murmura esse conto às pedras. As ondas escuras do oceano o cantam aos rochedos cheios de espuma. As brisas perfumadas cantam-no aos vales, e os pinheiros altivos segredam misteriosamente. Surgiu um mestre do dia. Ele se ergue agora como uma coluna branca ao ocidente, sobre cuja fronte o sol nascente do pensamento eterno derrama as suas primeiras ondas gloriosas. O seu espírito, como um oceano ilimitado em calmaria, alastra-se no espaço sem praias. Ele tem a vida e a morte na sua mão poderosa. Sim, ele é poderoso. O poder vivo tornado livre nele. Esse poder que é ele próprio. Pode erguer-se o tabernáculo da ilusão muito acima dos deuses, acima dos grandes Brahm e Indra. É agora, por certo, que ele conseguirá o seu grande prêmio. Não usará ele os dons que isso confere para o seu descanso e felicidade, para o seu proveito e glória tão bem ganhos. Ele, o subjugador da grande ilusão? Não, ó candidato à ciência secreta da natureza. Se quiseres seguir os passos do santo Tathagata, esses dons e poderes não são para ti próprio. Irás assim por um dique às águas nascidas em Somero? Irás desviar o rio para teu serviço, ou fazê-lo subir até a sua nascente pelos cerros dos ciclos? Se quiseres que esse rio de conhecimento bem ganho, de sabedoria de divina origem, fique uma corrente pura, não deves deixar que ele se torne um lago estagnado. Aprende, se quiseres tornar-te cooperador de Amitabha, a idade ilimitada. Então deves derramar a luz adquirida, como os 2 bodhisattvas, sobre a extensão de todos os 3 mundos. Aprende que a corrente de conhecimento sobre-humano e a sabedoria Deva que adquiriste deve de ti o canal de Alaya ser derramada para outro leito. Aprende, ó Naujor, tu, do caminho secreto, que as suas águas puras devem ser empregadas para tornar mais doces as ondas amargas do oceano, este grande mar de sofrimento formado pelas lágrimas dos homens. Ai de ti, uma vez que te tornaste como a estrela fixa no alto céu, esse claro orbe celeste deve, das profundezas do espaço, brilhar para todos, menos para si mesmo, dar luz a todos e nenhuma tirá-la. Ai de ti, uma vez tornado como a neve pura nos vales das montanhas, fria e insensível ao tato, quente e protetora para a semente que dorme fundo sob os seus seios. Agora é essa neve que deve receber a geada mordente, os vendavais do norte, protegendo assim do seu dente fino e cruel a terra que contém a colheita prometida, a colheita que dará pão aos que têm fome. Por ti próprio condenado a viver através de kalpas futuros, sem que os homens te vejam ou te agradeçam, apertado como uma pedra contra inúmeras outras que formam o muro da guarda. Tal é o teu futuro se passares a 7ª porta, construído pelas mãos de muitos mestres da compaixão, erguido pelas suas torturas, cimentado pelo seu sangue. Ele protege a humanidade, desde que o homem é homem, livrando-a de novas e maiores angústias e tristezas. O homem, porém, não o vê, não o quer ver, nem quer dar ouvidos à palavra da sabedoria,
porque não a conhece. Mas tu ouviste-a, tu sabes tudo, ó de alma ansiosa e imaculada, e tens de escolher. Escuta ainda. No caminho de Sovan, ó Srotapati, segue seguro. Sim, nesse marga, onde apenas a escuridão vem ao encontro do peregrino cansado, onde rasgadas por espinhos, as mãos gotejam sangue, os pés são rasgados por pedras agudas e duras, e Mara emprega as suas armas mais fortes, para além dele, imediatamente, há um grande prêmio. Calmo e impassível, o peregrino vai até o rio que conduz ao Nirvana. Ele sabe que, quanto mais os seus pés sangrarem, mais lavado e limpo ele próprio ficará. Ele sabe bem que depois de 7 breves e transitórias nascenças, o Nirvana lhe pertencerá. Tal é o caminho de Dhyana, o porto do yogi, a meta sagrada que os Srotapatis buscam. Não é assim quando atravessou e conquistou o caminho de Arhat. Ali, Klesha é destruído para sempre, e as raízes de Tanha arrancadas. Mas para, discípulo, escuta uma palavra ainda. Podes tu destruir a divina compaixão? A compaixão não é um atributo, é a lei das leis, a harmonia eterna, o próprio ser de Alaya, uma essência universal sem praias, a luz da justiça eterna, o acordo de tudo, a lei do eterno amor. Quanto mais com ela te unificares, fundindo o teu ser no seu ser, tanto mais a tua alma se unirá àquilo que é, tanto mais te tornarás a compaixão absoluta. Tal é o caminho Arya, caminho dos Budas da perfeição. Mas o que significam os livros sagrados que te querem fazer dizer? Om, creio que nem todos os arhats obtêm o doce gozo do caminho nirvânico. Om, creio que no Nirvana Dharma não entram todos os Budas. Sim, no caminho de Arya já não és um Srotapati, és um Bodhisattva. Atravessaste o rio. É certo que tens direito à veste do Dharmakaya, mas um Sambhogakaya é maior do que um Nirvane, e maior ainda é um Nirmanakaya, o Buda da compaixão. Inclina agora a tua frente e escuta bem, ó Bodhisattva. A compaixão fala e diz: pode haver felicidade quando tudo quanto vive tem de sofrer? Quererás salvar-te ouvindo todo o mundo chorar? Agora ouviste o que se disse. Chegarás ao 7º degrau e atravessarás a porta do conhecimento final, mas apenas para tomares a dor por esposa, se queres ser Tathagata, seguir os passos do teu predecessor, conservar-te altruísta até ao fim, sem fim. Estás iluminado. Escolhe o teu caminho. Olha a luz suave que inunda o céu oriental. Céu e terra unem-se em gestos de adoração, e dos poderes quadruplamente manifestados sobe um cântico de amor, tanto do fogo que brilha como da água que corre, da terra perfumada e do vento que passa. Escuta, do grande e insondável vórtice daquela luz dourada em que o vencedor se banha, toda a voz sem palavra da natureza se ergue para em 1000 tons proclamar: regozijai-vos, ó homens de Mialba,
um peregrino regressou da outra margem. Nasceu um novo Ahram. Paz a todos os seres.